Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Enquanto você está abrindo, vamos fazer um compromisso. Eu e você. Nós vamos ter talvez 40 minutos, 45. Que durante esse tempo agora, nada tire a tua atenção. Que você vigie para que não tire também a atenção de alguém que está do teu lado. E que esta palavra encontre pouso no teu coração, que você saia daqui melhor, em nome de Jesus. Amém? Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 3 e verso 4. Nós vamos ler 3 textos, já no princípio, que fazem a estrutura desta mensagem. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu vou repetir o verso 4. Que deseja que todos os homens, fala comigo, todos os homens. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Amém? Guarde aí no seu coração. Vamos para o livro de Naum, profeta Naum. Se você não sabe onde está Naum, ou nunca ouviu falar, fala comigo, misericórdia. Para te ajudar, você que está folhando aí, Naum fica entre Miqueias e Abacuque. Ajudou ou piorou? Piorou, né? Piorou. O que salva a gente é a tecnologia, né? Naum, dos profetas menores. Naum viveu mais ou menos no século 6 antes de Cristo. Um profeta levantado por Deus para mensagens fortes. E a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Naum capítulo 3, verso 1. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Há o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta. Gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundícies sobre você e tratarei com desprezo, farei de você um exemplo. Todos os que virem fugirão, dizendo, Nínive está arrasada, quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Verso 7, vou repetir. Todos os que a virem fugirão, dizendo, Nínive está arrasada. Último texto, livro do profeta Jonas. Se você está em Naum, volta um pouquinho mais para o início da Bíblia, algumas páginas, você vai encontrar Jonas. Você vai encontrar Miqueias, e de Miqueias você vai encontrar Jonas. Profeta Jonas, um livro de 4 capítulos. Jonas, ele foi um profeta que viveu mais ou menos no século 8 antes de Cristo.
E ele era da região depois conhecida como Nazaré. Ou seja, Jonas era galileu, galileu como Jesus. E existe uma lenda, eu falo lenda porque não está registrado na Bíblia. Alguns historiadores, inclusive muitos que escrevem a história de Israel, dos profetas de Israel, eles acreditam que Jonas era o filho da viúva de Sarepta, que foi ressuscitada por Elias. Eu não quero aqui pregar qualquer heresia, mas estou dizendo que se você talvez um dia vai ler algum livro, talvez algum escritor pode dizer isso. Se é ou não é, a gente não sabe. O fato é que ele era um profeta e ele foi chamado por Deus para uma missão. Eu quero que você acompanhe Jonas capítulo 1, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Fala comigo, ordem. Se você recebe uma ordem, o que você faz? Obedece. Mas Jonas não fez isso. Vá depressa a grande cidade de Nínive. Fala comigo, Nínive. E pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e dirigiu-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, fala comigo, pagar a passagem. Ele embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Verso 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Fala comigo, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Amém? Você pode ficar em paz, que eu não vou mais pedir nenhum profeta estranho. A gente vai orar agora. Feche teus olhos um pouquinho. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Mas sem o Teu Espírito, Pai, que nos conduz a entender, nós nada podemos aplicar e crescer. Por isso agora, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor direcione o nosso coração. Que o Senhor mesmo, por meio do Teu Espírito, nos capacite. E aqui em nome de Jesus eu repreendo todo espírito contrário, toda voz contrária, toda flecha do inimigo lançado para tirar esta palavra, essa boa semente dos corações desses homens e mulheres. Se você foi aqui enviado pelo Senhor para causar discórdia, eu repreendo aquele que fala aos teus ouvidos agora, em nome de Jesus. Neste lugar, apenas a voz do Senhor, apenas o Espírito Santo, tem voz, tem vez e tem lugar. Por isso repreendemos toda flecha maligna e declaramos que daqui sairão homens e mulheres regenerados, homens e mulheres que serão sim tratados pela Tua palavra, que é pura, que é limpa, que lava e que purifica, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos lá. Pensa comigo, viaje comigo neste tema, nesta mensagem. O primeiro texto diz que há um desejo de Deus, a vontade de Deus, há um desejo no coração de Deus. E o desejo do coração de Deus é que todos cheguem à salvação e ao conhecimento da verdade. Obrigado pelo amém. Amém. Então o desejo do Senhor não é que alguns, mas que todos.
todos. O desejo do Senhor é para que todos cheguem ao conhecimento da verdade e à salvação. Eu não quero aqui discutir posição teológica. Não quero aqui dizer que eu defendo a linha A ou linha B ou linha C. Eu quero dizer a você que se o desejo do Senhor fosse que apenas alguns fossem pré-escolhidos, ou pré-eleitos, ou pré-destinados à salvação, este texto não estaria aí. Mas o desejo do Senhor, mesmo com a sua presciência, de que Ele sabe quem será salvo, aí sim, o desejo dele é que todos cheguem à salvação. O desejo do Pai não é que alguns sejam alcançados, mas que todos de uma forma ou de outra sejam alcançados pelo Senhor. Esse é o desejo dele. E quando eu falo todos, é todos. Quando eu falo todos, é todos. Eu vou repetir, não sendo chato. Quando eu falo todos, é todos. Quando eu falo todos, é todos. Eu estou sendo incisivo em repetir isso, porque nós somos muitas vezes levados a achar que existem pessoas que Deus não quer salvar. Nós somos levados a achar que existem pessoas cujo desejo do Senhor não é que cheguem à salvação. Talvez pelo mal que praticam, talvez pelos pecados que estão praticando, talvez pelos caminhos que estão indo. Mas Deus tem um desejo no coração de que todos sejam alcançados. Aí talvez você está perguntando, pastor, mas todos serão? Não. Mas isso não muda o desejo de Deus. Mas todos serão salvos? Não, é claro que não. Mas isso não muda o desejo de Deus. O segundo texto do profeta Naum fala que uma cidade, e essa cidade chama-se Nínive, uma cidade seria destruída em breve, porque caminhou como uma prostituta. Uma cidade seria destruída porque ali montanhas de cadáveres se encontravam, e o nome dessa cidade era Nínive. Vamos falar um pouquinho sobre Nínive. Nínive foi do século 9, século 10, até o século 6 antes de Cristo, mais ou menos, uma das maiores referências em cidades do mundo. Ela foi capital de um império chamado Império Assírio. Esse Império Assírio tinha um centro de poder. O centro de poder desse império era justamente nesta cidade chamada Nínive. E ali moravam então os ninivitas, que não eram pessoas boas. Os ninivitas não eram gente boa. Era gente ruim. Eram sanguinários. Eram assassinos. Eram bárbaros. Eram idólatras. A história diz que ali moravam canibais. Você sabe o que é um canibal? Canibal é quem come carne humana. O maior perseguidor de Israel, o maior inimigo de Israel, do povo judeu, estava morando em Nínive, que era o Império Assírio. Então Naum, ele profetiza a destruição de Nínive, lá no início do século 6. E essa destruição veio. Lá no final do século 6, começo do século 5 antes de Cristo, os babilônios invadem Nínive junto com os medos, destroem Nínive, ela é queimada, ela é varrida, e ali cai também o Império Assírio. Não se preocupe que a mensagem aqui não é sobre história. Onde é que fica essa cidade hoje? Essa cidade fica numa região do Iraque, onde se localiza uma cidade chamada Mossul. Isso a geografia mostra e prova por meio de estudos arqueológicos. Você sabe onde que, muito provavelmente, se fôssemos localizar geograficamente o Éden,
o Jardim do Éden, onde é que ele se localizaria? No Iraque. Isso é outra história. Eu estou contando essas coisas para que você pense comigo. Então ali morava esse tipo de gente. Talvez você tenha um cunhado assim. Não, pastor, eu não tenho um cunhado sanguinário. Mas talvez você tenha um cunhado que você já desejou que ele morresse. Talvez você tenha um parente que você se arrepia quando ele entra no grupo da família. Não. Nunca. Você talvez tenha um colega de trabalho, você já disse, esse aí tem que morrer. Você um dia talvez falou para aquele entregador de pizza, que passa com o escape aberto, não, esse aí daqui a pouco vai sofrer um acidente. Talvez um dia passou pela tua cabeça algum tipo de pensamento dizendo, não, este não pode ser salvo. Outro dia a gente viu aqui uma reportagem de um pai, de um filho que matou o pai ou matou o avô a machadada. Aí quando você vê essas reportagens, o que vem no teu coração? Coitadinho. Oxe. Ele deveria estar deprimido. Foi lá e pegou um machadinho. Não é isso que vem ao nosso coração. Quando alguém mente para você e te trai, se alguém mentiu para você, como é o nome dele? Mentiroso. Então, sem perceber, sabe com quem a gente começa a se parecer? Com Jonas. Porque Jonas, veja, Jonas recebeu uma ordem, e o texto diz, no verso 1, diz que ele recebeu uma ordem. E a ordem era para sair do lugar dele, pegar um navio e ir até Nínive. E ele era fazer o que em Nínive? Pregar lá. Pregar lá. Para quem, pastor? Pregar para os canibais. Pregar para aquele que talvez tenha matado a família dele. Pregar para os perseguidores. Pregar para os idólatras, para os mentirosos, para os estupradores, para os homossexuais, para os assassinos, para os ladrões, para os corruptos. Era lá que ele tinha que ir. Mas quem era Jonas? Um profeta. Ele não era o Joãozinho do cachorro-quente. Ele não era a Dona Maria do cafezinho. Ele era o profeta. E por ser um profeta, ele sabia quem era Deus. Mas existem coisas, irmãos, que por mais que a gente caminhe com Deus, por mais tempo que a gente está na igreja, a gente ainda não aprendeu. E Jonas não sabia nada sobre um assunto chamado perdão. E ele era um profeta. A Bíblia diz que ele vai até um porto. E o nome do porto era numa cidade chamada Jope. Fala comigo, Jope. Já vamos voltar para Jonas. Lá em Atos capítulo 10. A Bíblia vai dizer que lá na mesma cidade, veja, na mesma cidade chamada Jope, à beira do mar, estava um cara dormindo um sono, tirando uma soneca depois do almoço. Esse cara chamava-se Pedro. O apóstolo Pedro. E ele estava lá na soneca, lá em Jope. Aí ele teve uma visão. Quem está comigo? Amém? Ele teve uma visão. E a Bíblia diz que tinha um tapete, um manto que descia do céu. E nesse manto tinha um monte de animal impuro, considerado impuro pelo judeu. Talvez tinha naquele manto lá um peixe de couro que anda no fundo do rio, talvez tinha um porco, talvez tinha algum tipo de animal que era condenado pelo judeu, que não podia comer. E aí ele tem aquela visão, e ao mesmo tempo que ele tem aquela visão, uma voz diz para ele o quê? Mata e come. Mata e come. E aí ele responde o quê para a voz? Não. Eu não vou comer essas coisas fedorentas.
Eu não vou comer essas coisas sujas. Irmão, Deus não estava falando com Pedro sobre bicho. Deus não estava falando com Pedro sobre carne. Deus estava falando com Pedro sobre gente. Fala comigo, gente. Gente impura. Gente pecadora. Gente que não era do convívio. Gente que não era judeu. Quando ele acorda, ele desce, tinha um grupo de homens na porta dele, e Deus tinha mandado um cidadão chamado Cornélio, tinha tido uma visão, e Deus mandou buscar Pedro, essa história você já conhece. Ele chega na casa de Cornélio. Cornélio era quem? Era um centurião romano. Era um cara, gente boa, mas trabalhava para o inimigo. Então, em sã consciência, qual era o desejo de Pedro para o centurião romano? Quero que morra. Quero que morra. Esse mesmo Pedro, que puxa a espada e corta a orelha do soldado lá no Getsemane. Até ali, Pedro não tinha entendido. Quando ele chega na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio cai aos pés dele, e ele fala, não, levanta, levanta, levanta. Não é a mim que você deve adorar. Quero fazer um parênteses. Cornélio vê Pedro entrando na casa dele. Pedro, o apóstolo, vivo, e ele se joga aos pés, isso está lá em Atos capítulo 10, ele se joga aos pés de Pedro. Pedro manda ele fazer o quê? Levanta, não é a mim que você tem que adorar. Hoje, gente, Pedro nem vivo não está mais, inventam um boneco e se ajoelha na frente dele. Se Pedro tivesse vivo, ele ia falar a mesma coisa, levanta, porque não é a mim que você tem que adorar. Certa vez Jesus estava caminhando, e aí uma mulher gritou, benditos seios que te amamentaram. Jesus parou e olhou para ela e falou, antes, benditos aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Voltando para Jope. Então, Jonas desce lá no porto. Qual que era a ordem que ele recebeu? Eu tenho que pegar a direita, que eu vou lá para Nínive. Eu vou lá visitar o povo que está me perseguindo. Eu vou lá visitar aqueles que estão me matando. Eu vou lá visitar aquele povo lá que não vale nada. Ele chega lá, ele compra uma passagem. Irmão, isso não é coincidência a Bíblia trazer essa informação. Para comprar passagem, você tem que tirar o que do bolso? Dinheiro. Para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar. Ou seja, ele tirou o fruto do trabalho dele, do bolso dele, e pagou para fugir de Deus. Pensa comigo. Tem coisa que eu faço, que é suor do meu rosto. Tem coisa que me exige suar, trabalhar. Tem coisa que é meu e que eu uso para fugir de Deus. Pega isso no teu espírito. Irmão, toda vez que eu uso algo, que eu uso tempo, que eu uso palavra para fugir de um propósito de Deus, eu vou me quebrar. Eu vou quebrar a cara, não tem jeito. É só uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Uma hora a conta chega. E se eu sei que uma hora a conta chega, então por que eu insisto em fugir? E Jonas então pega e compra passagem para ir para um outro lugar chamado Tarsis. Onde que era Tarsis? Tarsis era o paraíso. Tarsis hoje é onde se localiza a Espanha. Mais ou menos 1.100 quilômetros longe de Nínive. Ou seja, eu não vou para lá não. Eu vou para Tarsis porque lá era um centro comercial. Lá já era uma região muito evoluída na área de metalúrgicas. E ele então pensou, sabe de uma coisa? Eu vou para um lugar bem movimentado, lá ninguém vai me conhecer. Eu vou me enfiar no meio do povo ali, e acabou a conversa. Eu ir para aquele lugar de Nínive, ó. Começa a viagem. Ele vai para onde? Ele vai para o porão. E lá no porão, dormindo. Slova, cara. Já? Slova. Slova.
Fala comigo, Slovaken. Já. Dormindo, né? Ele estava dormindo lá de boa. O navio começa a balançar um pouquinho mais. O que Deus manda? Se você tem usado o suor do teu rosto, a tua força, a tua inteligência, para fugir do propósito de Deus, te prepare para a tempestade. Não é eu que estou falando isso. E eu não sou profeta do caos. Sou profeta da verdade. O navio balança. De repente a tempestade começa a piorar. A carga do navio começa a ser jogada na água. Os marinheiros, a Bíblia diz que ninguém conhecia o Senhor porque cada um clamava ao seu Deus. De repente o capitão desce no porão e vê o quê? Vê um cidadão dormindo. Como se nada tivesse acontecendo. O mundo caindo lá fora, como diria a música, e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Né? Com Deus não é assim, irmão. Com Deus a gente não faz de conta. Deus manda um ímpio. Deus manda um ímpio. O capitão não tinha nada a ver com Deus. Mas quando Deus manda, até o ímpio obedece. E o capitão bate, escuta aqui, cidadão, o que você está fazendo aqui? Quem que é você? De onde você vem? Qual é o teu Deus? E Jonas ali abre o coração. Ele conta que ele estava fugindo. Ele pede para ser jogado na água. Eles jogam ele na água. A tempestade para. Vem o peixe, engole ele. Ele fica 3 dias. Ele se arrepende. Ele ora ao Senhor. O peixe vomita ele na areia. Ele pega um outro navio e vai para onde? Nínive. Ele chega em Nínive. Eu estou encurtando porque não vai dar tempo de falar tudo. Ele chega em Nínive. Ele prega contra a cidade. E o que acontece com a cidade? Se arrepende. A cidade se arrepende. Pastor, mas você não falou no início do culto que a cidade foi destruída? Mais ou menos 200, 250 anos depois, não sobrou nada da cidade. Mais ou menos 200 anos depois se cumpre a profecia de Naum. Sabe por quê? Porque a conversão sem continuidade não adianta. Jonas foi lá, pregou, a cidade converteu ou não converteu? Converteu. Passaram-se os anos, as gerações foram mudando, novas pessoas foram nascendo, os pais não ensinaram os filhos. As gerações que foram nascendo voltaram a ser o quê? Como as antigas. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande não se desviará dele. O que aconteceu com a cidade? A cidade estava salva por meio daquilo que Jonas foi fazer. Foi teimoso? Foi. A cidade estava salva. Mas passam-se os anos, as gerações vão mudando, e as pessoas não conheciam mais aquele Deus misericordioso. De repente elas estavam no pecado de novo, e a cidade foi destruída. Assim é comigo. Assim é quando eu escolho ter uma vida de altos e baixos. Assim eu escolho ter uma vida, agora eu estou quente, agora eu estou frio, agora eu estou morno, agora eu estou quente, agora eu estou frio, agora eu estou morno. Vai chegar um momento que o pavio explode. Vai chegar um momento que não dá tempo. Isso não tem nada a ver com misericórdia, isso não tem nada a ver com o perdão de Deus, isso tem a ver comigo, que fica comprando passagem para ir para o lugar errado. Irmãos, veja, Jonas, eu quero voltar um pouquinho para o centro da mensagem, perdão. Jonas, ele era profeta de um Deus misericordioso. A opinião,
A opinião de Deus precisa prevalecer em mim, não a minha. Porque quando Jonas vai para Tarsis e não para Nínive, o que é que ele tentou fazer prevalecer? A opinião dele. Isso é muito perigoso. Mas o que que muda a minha opinião? É que o meu coração talvez ainda não compreende alguns atributos básicos de Deus. Então a opinião de Jonas dominou o coração dele. Eu arrisco a dizer, irmãos, abre para mim, Mariana, por favor. Eu arrisco a dizer, irmãos, que o nosso coração é muito parecido com o coração de Jonas. Obrigado. O nosso coração é muito parecido. Nosso coração, ele é mais voltado para a vingança do que para o perdão. Se Deus deseja que todos alcancem a salvação, e eu friso aqui todos, e eu sou um filho dele, eu sou templo dele, esse desejo tem que estar em mim também. Isso tem que começar pela minha casa. Isso tem que começar pelo meu vizinho de mesa. Isso tem que começar por aquele sarna lá do meu trabalho. Não que você tenha alguém que é sarna no trabalho. Eu tenho. Isso tem que começar por aquele que te atira pedras. Por aquele que te maltrata. Esse desejo, irmãos, ele tem que queimar em mim. É difícil, pastor. Se fosse fácil, Jesus não teria dito: quem quiser vir após mim, tome cada um a sua e depois me siga. Jesus nunca falou que ia ser fácil. A Bíblia diz que a gente morre todo dia. Não, quando eu fui batizado, eu morri de uma vez por todas. A gente morre um pouquinho por dia. A gente morre um pouquinho por dia. Cada dia é mais um passinho. Cada dia. Tem dias que a cruz dá uma aliviada, mas tem dias que a cruz pesa. E não é por isso que eu tenho que largar a cruz. Porque se eu não tomar a minha cruz, eu não sou digno de Jesus. E é assim. Então o Jonas era um profeta, mas ainda não entendia nada sobre perdão. E eu anotei aqui um passo a passo. Em tempos de passo a passo, em tempos de tutorial, né? Já vou providenciar um QR Code. Tutorial para aprender alguma coisa sobre perdão. Primeiro passo. E aí, produção? É assim que os youtubers fazem? Né? Deixa o seu like, ative o sininho. Né? Inscreva-se no canal. Né? Para entender sobre perdão, você quer aprender sobre perdão? Amém? Então, se tu quer aprender sobre perdão, a primeira coisa que você tem que aprender o que significa misericórdia. Porque se eu não souber o que é misericórdia, eu não sei o que é perdão. E são coisas diferentes. Veja, a misericórdia não é o perdão. O perdão é o produto, é o fruto da misericórdia. Logo, não há perdão sem misericórdia. Logo, se eu tentar aprender primeiro sobre perdão, é a mesma coisa que tentar aprender uma equação de segundo grau antes de aprender a equação de primeiro grau, regra de 3. Todos gostam de matemática aqui? Tem uns irmãos falaram misericórdia. Menos B mais B menos raiz quadrada de B ao quadrado sobre menos 4AC sobre 2A. O que é isso, Miguel? Aí, ó. Eu faz uns 40 anos que aprendi isso aí. É o Alde. O Alde. Aí, ó. Usei. Estou usando agora. Me ajuda, Aldemir, na próxima. Irmão, se eu quero aprender sobre perdão e eu não sei o que é misericórdia, vai chegar um momento que o perdão não vai fazer parte da minha vida. Não vai. É
quase que como querer fazer churrasco sem saber fazer fogo. Por quê, pastor? Vamos por partes. Será que Deus me ama? Você acha que Deus te ama? Ama. Você acha que Ele quer que você esteja com Ele no céu? Primeiro texto que nós lemos: pois Deus deseja que todos cheguem à salvação e ao conhecimento da sua palavra. Mas a Bíblia diz que Deus é santo. E sem santidade ninguém verá a Deus. Eu e você somos santos? Espera aí, mas se sem santidade ninguém verá a Deus e eu não sou santo, como é que eu vou ver Ele? A misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Então quer dizer que Ele olhou para mim e falou: eu preciso ter misericórdia daquele alemãozinho. Aquele alemãozinho não consegue chegar até mim, eu amo ele, mas ele não consegue chegar até mim porque ele não é santo. Então o que eu vou manifestar sobre a vida dele? A minha misericórdia. E quando ele manifesta a misericórdia sobre a minha vida, ele me perdoa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Colossenses 3. Ele encravou na cruz todo escrito de dívida que era contra nós. Então quer dizer que eu devia. E se eu estava devendo, eu não poderia ser santo. E para ser santo, eu não posso estar devendo, eu tenho que ser perdoado. Então quer dizer que alguém olhou para mim e disse: não, espera aí, eu vou ter compaixão, misericórdia dele, eu vou pagar a dívida dele. E aquele para o qual eu devia pagou a minha dívida. E logo hoje eu não devo mais para ninguém, porque aquele para o qual eu devia, ele disse que estipularia um preço. E o preço foi, senão, o preço de sangue, de cruz, e não de qualquer um, do seu próprio filho. Eu fiquei 30 anos na igreja católica, nunca aprendi isso. Com todo respeito aos irmãos católicos. A essência do cristianismo protestante é a palavra. E se você vai a um lugar que não te faz beber a palavra, fuja. Fuja, porque o alimento é a palavra. Sem palavra ninguém aprende, sem palavra ninguém crê, sem palavra ninguém cresce, sem palavra ninguém se converte. Pois a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Voltando para o perdão. Então, quando eu entendo o que é misericórdia, eu entendo o que é perdão. A misericórdia, irmãos, eu já falei aqui, é fruto da união de duas palavras: miséria, quebrantamento, amolecido, e córdia, que é o quê? Coração. Então, o coração quebrantado. Então, se eu quero perdoar alguém, mas eu ainda não consegui fazer com que o meu coração seja quebrantado, eu não consigo perdoar. Você entende que é um processo? Esse tutorial te ajudou? Como é que eu faço isso, pastor? Se eu não consigo? A Bíblia diz que Jesus, antes de ser levado aos céus, ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu mandarei para vós um outro Consolador, e ele vos convencerá. Eu sei que é difícil. Essa semana mesmo, hoje mesmo, eu ouvi, irmão, cada história, irmão. Cada história. Sobre mim, sobre minha família, sobre a igreja. E cada história que a gente ouve, sabe, cada pedrada, eu caminho naquela palavra que o pastor Tel me deu um dia.
Não se ofenda. Não ofenda. E não se defenda. Porque quando a gente começa a se defender, é porque a gente está ofendido. E se a gente está ofendido, a gente vai acabar ofendendo. Então, a melhor coisa é entender que Jesus foi cuspido, foi humilhado. Botaram na cabeça dele uma coroa de espinho. Escreveram lá uma frase: esse é o rei dos judeus, com chacota. Tiraram sorte da sua roupa. Foi humilhado em morte de cruz, uma morte vergonhosa. E ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então, se ele não se ofendeu, quem sou eu para ter uma vida mimizenta, amarrada? Vamos começar hoje a pedir ao Espírito Santo que me ajude, que nos ajude a ter um coração quebrantado, que nos ajude a olhar para os nossos inimigos e amá-los, que nos ajude a oferecer a outra face quando alguém me fere uma. Às vezes chega pessoas para mim e falam: pastor, você vai ficar quieto? Você não vai falar nada? Não vou. Eu já fui de falar, irmão. Mas só me quebrei. Só piorei as coisas. Então tem coisa que, como diz o alemão, langsam. Deixa as coisas serem tratadas pelo Espírito Santo. Permita ser alguém de coração mole, de coração contrito, de coração quebrantado. Isso vai te tornar uma pessoa melhor. Eu já estou indo para o final. Eu quero fazer uma pergunta a você. Qual a direção do seu navio? Vá comigo para o Evangelho de Mateus. Lembrei desse texto agora. Eu acho que é Mateus 18. Mateus 18. Por favor, Marcelo. 21. Olha a pergunta de Pedro. Pedro teve uma aula com o próprio Jesus, o melhor dos professores. E Pedro faz uma pergunta para Jesus. Ele diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Antes que você fale em 490, não é isso que Jesus quer falar. Jesus está dizendo que não existe limite para o perdão. E aí Jesus conta uma história, uma parábola. Ele diz: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o rei ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Presta atenção. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele. Fala comigo: compaixão. Cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, um dos subordinados a ele, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Só, olha aqui para mim um pouquinho. Veja.
O cidadão devia muito dinheiro. Muito dinheiro. Não tinha como pagar. Vamos imaginar ali R$1 milhão. Quando chegou o credor, cobrou ele falou, tenha compaixão, eu não tenho como pagar. Aquele que tinha condições de cobrar R$1 milhão, falou o que para ele? Tá, tudo bem, vai em paz. Cancelou a dívida, perdoou ele, fala comigo, perdoou. Ele foi embora, feliz da vida. Indo para casa, ele encontra quem? Ele encontra alguém que devia 100 pila para ele. Olhou para aquele e falou, me paga. E o conservo, que devia R$100 para ele, falou, não consigo, não posso. E ele pegou e começou a sufocar ele. E chamou e mandou ele na prisão, até que ele pagasse. O rei ficou sabendo. Verso 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Cada um aqui já orou um dia o Pai Nosso. E talvez houve um tempo na tua vida que você repetia essa reza e nem lembrava o que estava falando. Mas a oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração que Jesus deixa, não como reza, mas como modelo de oração, a oração do Pai Nosso diz, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é isso? E eu? Eu compro a minha passagem para onde? Irmão, ser perdoado por Deus não é algo natural, é algo sobrenatural. Não tente encontrar o perdão na naturalidade das coisas. Não tente conseguir perdoar com a sua força. Você não vai conseguir. Mas permita que o Espírito Santo te dê um novo pensamento. Paulo escreve aos Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As coisas sobrenaturais, elas podem ser vividas por nós, e o perdão é uma delas. Mas eu preciso começar. Eu preciso começar. Eu sei que hoje Deus está falando aos corações de muitos aqui. Eu sei que você, em algum momento da sua vida, foi afligido, foi perseguido, está triste com alguém. Mas hoje Deus ensina a cada um de nós. E se Ele me perdoou, se Ele me tirou do inferno, se Ele trouxe a luz para o meu coração, para a minha mente, eu hoje sou uma nova criatura, eu também preciso perdoar. Meu desejo é que a passagem que você vai comprar esteja escrito lá,
misericórdia. Por algum tempo a gente até consegue fugir, mas daqui a pouco Deus nos pega. Existe alguém que você deseja mal? Existe alguém? Eu atendi uma senhora uns anos atrás, uns 2 anos atrás, aflita, angustiada, veio abrir o coração dizendo que estava sendo maltratada, perseguida. E durante essa conversa ela me disse que havia encomendado um trabalho, um ritual. E ela estava arrependida. E ali nós oramos, ela declarou, estava cancelando aquilo em nome de Jesus. E no final, quando ela estava indo embora, ela me disse: pastor, eu não sei porquê, mas eu estou saindo daqui leve. Sabe por quê, irmãos? Porque toda vez que a gente não libera o perdão, a gente fica carregando o peso nas nossas costas. Você não precisa carregar isso. Ah, mas ele errou, ele pecou. Deixa Deus resolver isso. Deixa o Espírito Santo tratar. Jesus diz: orai pelos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Deus está te ensinando hoje que você precisa quebrantar o teu coração e aprender a perdoar, porque esta é a vontade de Deus. Você pode ficar em pé?